Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, a nossa segunda aula da disciplina Enfermagem, Urgência e Emergência do curso técnico em Enfermagem do Instituto de São Miguel para a turma de Ibirapitanga. Lembrando que as nossas aulas serão um pouco extensas porque nós temos poucos dias. Hoje nós falaremos sobre o atendimento hospitalar e os níveis desse atendimento. Gente, no SUS nós temos o atendimento pré-hospitalar móvel, que é o SAMU, o pré-hospitalar fixo, que são as unidades básicas de saúde, né? O posto de saúde, o posto de saúde da família, as unidades básicas de saúde. O componente hospitalar, que são as unidades de urgência e emergência, que são os hospitais propriamente ditos, né? Pronto-socorro, enfermarias. E os componentes pós-hospitalar, enfermarias, centro obstétrico, centro cirúrgico, unidade de hemodinâmica, reabilitação e também internação domiciliar. Por que enfermarias e centros obstétricos entram em pós-hospitalar? Porque provavelmente esse paciente ele já passou por um atendimento de urgência e emergência. As unidades de emergência, os hospitais, eles têm atendimento imediato e contínuo, ou seja, 24 horas por dia, para adultos e crianças com estado crítico ou potencialmente crítico. No pronto-socorro, gente, a triagem e classificação é que vai dizer o tempo que cada indivíduo vai aguardar para atendimento, que é o que nós chamamos de ACCR, acolhimento com classificação de risco, também chamada e intitulada, escala de Manchester. E como que é o atendimento nas urgências e emergências? Primeiro, antes de qualquer coisa, pense em si. Olhe para você mesmo. E aí, nós teremos os 3 S, que são a segurança. 3 S de segurança. Segurança da cena, antes de você se aproximar do paciente, avalie a área, se é segura para você. Segurança do profissional. Avalie se não há risco para a sua vida antes de iniciar o atendimento. Por exemplo, um paciente vítima de descarga elétrica, você tem que avaliar o risco à sua vida antes de você prestar o atendimento. Ou uma colisão de automóveis, você, dependendo da localização de automóvel, você tem que avaliar a sua chegada até o local se coloca a risco. E, em terceiro lugar, a segurança da vítima. Você tem que assegurar, você tem que observar e ter certeza que o seu atendimento não vai provocar maior risco de vida àquela pessoa, e sim vai ter mais chance de salvamento. Aí nós teremos a avaliação primária e secundária. Gente, a avaliação primária é a primeira impressão, é a impressão geral. Você vai olhar de forma ampla, tá? Então, ela consiste na identificação do tratamento imediato, né, dos problemas que envolvem risco iminente à vida, como nós falamos na aula anterior, hemorragias, por exemplo, né, luxações, politraumas. Então, a capacidade respiratória do paciente, porque um paciente que está em parada respiratória, ele tem um risco iminente de vida. Então, essa avaliação vai ser realizada em 3 etapas, e nós vamos usar a regra mnemônica ABC, tá? E o que é o ABC da avaliação primária? A avaliação do nível de consciência. O paciente está acordado? Se ele estiver inconsciente, faça abertura de vias aéreas, claro, com o controle da coluna cervical, utilizando o colar cervical para evitar traumas na medula. O B é a boa respiração. Avalie-se a respiração. Ouça, né? E veja se o paciente está respirando e sinta o pulso por 10 segundos. E o C, que é a circulação. Verifique por 10 segundos se tem pulso, principalmente se tiver hemorragia, controle a hemorragia, que aí pode estar com pulso filiforme, pulso fraco por causa da hemorragia. A avaliação secundária é o tratamento imediato, ou seja, do que colocar a vida do paciente em risco. Então, você vai fazer um exame físico cuidadoso. O exame físico, ele é céfalo-caudal, ou céfalo-podal, que é o quê? Da cabeça para os pés, do couro cabeludo às unhas dos dedos dos pés. Tá? Colocando, você vai expor cada região corporal no momento do seu exame. Para quê? Para proteger também o paciente do frio. Então, você vai promover a exposição parcial. Se o exame físico é do tórax, você vai expor o tórax, tá? Se o exame físico é do abdômen, você vai expor o abdômen. E, claro, previna do risco de hipotermia, que é a perca brusca da temperatura, e também da exposição do corpo do paciente. E qual que é o papel do técnico nessa avaliação secundária?
Monitoração cardíaca, né? Avaliação dos parâmetros vitais, que são que? Sinais vitais, pressão, oximetria, capnometria, que é o enchimento capilar, oxigenoterapia, punção venosa de uma punção calibrosa, um vaso calibroso, com um catéter de infusão calibroso, de 20, 18, 16, 14, se possível, tá? Infusão de fármacos de acordo com a prescrição, cateterismo gástrico e vesical, quando for indicado, tá? Que é a sondagem gástrica ou sondagem vesical, coleta de material e encaminhamento do cliente para exames, né, no caso de necessidade cirúrgica, e, é claro, colaborar com os outros procedimentos. Então, o técnico é importantíssimo. Gente, o que você vai observar no exame físico? Na cabeça, você vai procurar o hematoma periorbital, que são os olhos de guaxinim, e o hematoma retroauricular. Isso aqui eu quero uma atividade de vocês. Eu quero que vocês me expliquem o que é olhos de guaxinim e sinal de Button e o que isso quer dizer, tá? No pescoço, nós vamos procurar lesões, fraturas, dores à palpação. No tórax, a simetria, se está torto, porque isso é sinal de fratura, a expansibilidade, crepidação, abaulamento, o padrão respiratório, a frequência, o ritmo cardíaco. No abdômen, nós temos que nos atentar no trauma abdominal fechado, porque o abdômen vai ficar rígido, tenso e doloroso. E isso quer dizer que provavelmente esse paciente é vítima de hemorragia interna e ele precisa de atendimento mais rápido ainda. Na região pélvica, você vai fazer uma compressão antero-posterior e látero-lateral, ou seja, de cima para baixo e dos lados do quadril da sínfise púbica, para identificar dor ou crepitação, que é sinal de fratura. E, claro, sinais de hematura após a cateterização vesical de demora, ou seja, se você passou a sonda vesical e o retorno não foi apenas urina, mas foi hematura, urina com sangue, pode ser indicativo de fratura. Na região genital, inspecionar cuidadosamente, procure lesões, sangramentos. Em caso de gestante, procure, veja se há protusão de algo, né, intraútero. Verifique os membros em questão da integridade, a expansibilidade, né, coloração, dor, lesão, edema e sangramento, tanto em membros superiores quanto inferiores. Na região dorsal, procure lesões. Claro que nesse ponto o paciente já deve estar com colar cervical para evitar lesões, né, sem retorno. Além disso, nós temos que avaliar como está a consciência do nosso paciente. Então, nós vamos usar a escala de coma de Glasgow. Lembra que eu falei na aula anterior que nós aprenderíamos escalas? Então, essa escala ela vai ter 3 parâmetros fisiológicos, que é abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E essa escala vai de 3 a 15 pontos e ela vai dizer o grau de consciência do paciente, é uma escala somatória, sendo que 3 é o menor resultado e 15 é o melhor resultado, quer dizer que seu paciente está totalmente consciente. Claro que o fato dele ter um 15 não quer dizer que ele não tenha risco de recair, não tenha risco da integridade neurológica. E um detalhe importantíssimo, paciente que deu um valor menor ou igual a 8 indica que tem um comprometimento respiratório grave, então é necessário a ventilação mecânica, né, a intubação desse paciente. Na avaliação da resposta motora, gente, pontuação 2 e 3 resulta, né, mostra patologias, né, descerebração, descorticação e evidencia um comprometimento crítico do sistema nervoso central. Quer dizer o quê? O trauma encefálico pode ter causado a descerebralização, que é o que é? A expulsão ou a locomoção do cérebro do seu local de padrão. Olha lá, essa aqui é a escala. A abertura ocular, se for espontâneo, o paciente abriu o olho sozinho, 4. Resposta verbal. Seu fulano, como é seu nome? Se ele respondeu o nome dele, não teve confusão, 5. Ou se teve confusão, 4. Se ele respondeu algo que não tem nada a ver, ou se falou algo incompreensível, e assim por diante. E a resposta motora. Aperte a minha mão, o paciente apertou, 6. Aonde está doendo? Ele não consegue. Se você pressionou um local possível para dor, o paciente não retirou. Então, isso aí vai dar um 4 e assim por diante.
Sendo assim, nós vamos agora a uma das principais emergências que nós temos, que é a parada cardiorrespiratória, que inclusive pode estar associada a uma outra patologia. Gente, conceituando, é a cessação dos batimentos cardíacos e da respiração, ou seja, o coração parou de bater, pulmão parou de respirar. Normalmente é resultado de um distúrbio elétrico no coração, tá? Mas não é um ataque cardíaco. O principal sintoma é desmaio e perca da consciência, é uma emergência médica que necessita de reanimação, porque então o paciente pode ir a óbito, e precisa de cuidados hospitalares e medicamentosos também, tá? Os sinais: ausência dos movimentos respiratórios, que não há expansão pulmonar nem torácica, ausência de pulso, palidez, pele fria e úmida, presença de cianose de extremidades e dilatação das pupilas. E o que nós vamos fazer? A principal manobra, a principal ação em uma parada cardiorrespiratória, popularmente chamada de PCR, é a ressuscitação cardiopulmonar, popularmente chamada de RCP, ou seja, contra PCR usa-se RCP, que é a reanimação cardiopulmonar ou reanimação cardiorrespiratória, que é um conjunto de manobras, e essas manobras elas visam fazer o coração voltar a bater e o pulmão voltar a respirar. Então vamos lá. Primeiro você vai verificar, né, por sons e por movimento torácico, se o seu paciente, e pela pulsação também, se o seu paciente está em parada. Deite o paciente em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima na superfície rígida, tá? Caso ele esteja sem respirar. Você vai ajoelhar ao lado do seu paciente, vai se posicionar com braços estendidos e vai ter uma posição das mãos de acordo com a idade do seu paciente, que nós vamos aprender daqui a pouco. Olha lá. O local exato é no processo xifoide, né? Abaixo da linha dos mamilos, abaixo, tá, gente? Abaixo ainda dos mamilos, você vai medir 2 dedos no processo xifoide. É esse ossinho que termina o tórax. Então, vai posicionar as mãos. Essa é a posição das mãos para adultos. Essa aqui, uma mão apenas espalmada no centro do peito, é a posição para crianças de 1 a 8 anos. E bebês até 1 ano de idade são 2 dedos na linha do mamilo, ou seja, no meio dos mamilos. Como que é o movimento para adultos? Você vai manter os braços retos e vai movimentar o corpo. Então, seu corpo sobe e desce, mas os seus braços não dobram. E a força vai ser na base das mãos. Então, os ombros sobe e desce, mas o braço fica reto. O corpo fica reto. Você vai fazer de 100 a 120 compressões por minuto. E claro, entre uma compressão e outra, deixe o tórax subir de volta. A profundidade, gente, é de aproximadamente 5 centímetros, inclusive para crianças. Empurre 5 centímetros o peito para dentro, numa taxa de 100 a 120 compressões por minuto e deixe o peito recuar entre as compressões. Olha lá, a posição das mãos. Para adultos, 2 mãos entrelaçadas, você vai massagear entre os mamilos, 2 dedos abaixo, né, que é no processo xifoide. Para criança, 1 mão entre os mamilos. E para os bebês, 2 dedos abaixo da linha dos mamilos. Olha lá, gente. Pressione 5 centímetros. Adultos, 30 a cada 30 compressões. Se tiver uma outra pessoa para te ajudar, você vai fazer 2 ventilações com ambu. Se não tem, apenas as compressões sem falar. Tem ambu? 30 compressões, 2 ventilações. Para crianças, 15 compressões, 2 ventilações. Para bebês, 3 compressões, 1 ventilação. Claro, um tempo de 10 segundos entre uma compressão e outra, né, para que haja o retorno da parede torácica, porque na realidade a RCP é o osso do tórax, né, do processo xifoide vão batendo no coração, né, como se, e esse movimento faz com que ele volte a bater. Doenças coronarianas são a principal causa de morte no mundo. 84% acontecem em casa, 16% em locais públicos e em hospitais. Por quê? O seu paciente pode estar na clínica e ser vítima de uma PCR. Certinho, gente? Então, saber os movimentos salva vidas, tanto dentro da sua casa quanto no ambiente hospitalar ou na rua. E o principal,
Percebeu que o paciente está em parada cardiorrespiratória? Chame o SAMU, peça para alguém chamar o SAMU 192 enquanto você inicia as massagens. E outra coisa, começou a massagear, só pode parar quando tiver uma pessoa para trocar ou quando chegar o atendimento. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula. Dúvidas? Chama lá no chat.